Então, essa é a aula de literatura do terceiro ano de redes, do dia 16 de fevereiro de 2022. E o nosso assunto hoje vai ser literatura medieval. Vamos fazer uma introdução. E vai ser também... vamos começar a falar também das novelas de cavalaria. Vamos lá. Pessoal, vou compartilhar com vocês, então, primeira coisa... Deixa eu só tirar aqui do lugar. Vou compartilhar com vocês a tela do Moodle, para vocês olharem aí. Eu tenho um monte de coisa aberta aqui, e eu tô perdida aqui. Pronto. E eu vou mostrar para vocês o que eu compartilhei com vocês hoje, tá? O que eu inseri no Moodle, hoje não, na segunda-feira, e o que vocês precisam de fato estudar para além da aula, tá? Pera lá. Aí, agora vai. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou... Bom, primeiro de tudo, vocês estão enxergando aí a telinha do Moodle? Sim, tem que abrir o microfone que eu não estou vendo o chat. Alguém me dá uma vizinha aí. Sim. Sim? Ok, obrigada. Como eu não consigo ver o chat, aí vocês, quem tiver dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, me interromper, não tem problema, tá? Aí, ao longo da aula, não só aqui, depois de apresentar o Moodle para vocês, mas ao longo da aula, eu vou dar uma paradinha para olhar o chat. Então, quem quiser colocar pergunta, comentários lá no chat, tudo bem também. Só que aí vai demorar um pouquinho para eu responder, porque aí eu tenho que parar aqui e olhar lá, tá bom? Bom, então vamos lá. No Moodle, ainda não coloquei o cronograma, mas estou trabalhando nisso. Tem aqui as seguintes novidades. Ó, esse aqui fica um pouco... eu mesma achei que está um pouco perdidinho aqui, fica mais difícil de achar. Então, por isso que eu vou mostrar. Depois aqui, ó, cronograma e critérios de avaliação, tá? Leitura do primeiro bimestre. Depois eu vou melhorar a visualização disso, mas aí vocês já vão achando, tá? Então, a nossa leitura agora do primeiro bimestre, como eu já tinha dito para vocês na outra aula, vai ser uma novela de cavalaria. E vai ser o romance de Tristão e Isolda, que tem até um pouco de suas características particulares, como a gente vai ver, mas eu acho que dá conta e é uma história legal e que tem muita influência. Então, eu coloquei aqui uma pequena descrição para vocês do que é essa obra. E aqui embaixo tem dois links. Um link para o livro em formato PDF e aqui um outro link para o audiolivro. O objetivo do audiolivro principal é para quem não enxerga ou tem baixa visão e aí não consegue ler principalmente o PDF na tela. Aí pode fazer, vamos dizer, a leitura pelo áudio, né? É o mesmo livro narrado, né? O audiolivro tem 4 horas, então ninguém vai ter a ideia nem de pegar o livro para ler de uma vez, apesar de que é um livro que tem cerca de 100 e poucas páginas. Para quem está acostumado a ler, é uma sentada só. Para quem não está acostumado, tem aí que planejar a sua leitura. Agora, para quem vai optar pelo audiolivro, é cansativo ficar 4 horas direto ouvindo o livro. Então, tem que se planejar também, né, para ir ouvindo aos poucos, tá? Agora, quem enxerga, né, quem consegue ler o PDF, mas quiser ouvir o audiolivro, também não tem problema, tá aí disponível para vocês, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é ler o livro e acessar, ficar ouvindo também pelo audiolivro. Acho que fica gostosa a leitura, assim, porque você ouve alguém falando, né? Porém, e já vou até pegar um ganchinho aqui para uma ideia para vocês, porém, normalmente as narrações do audiolivro são bem chatas. É tipo... Como é que chama? Parece aquela pessoa do GPS falando, sabe? Do Waze, assim, do Google Maps. E eu sempre
tive a ideia de fazer assim, eu mesma fazer, junto com uma equipe, uns audiolivros que tivessem uma narração mais interessante, colocar voz nos personagens, que o narrador narrasse assim com mais emoção. E aí fica um convite, eu tenho uma ideia para um projeto, talvez aí para o segundo semestre, da gente fazer uns audiolivros mais legais, né? O objetivo principal é esse mesmo, é para a gente fazer tipo um canal no YouTube para ser acessado por quem tem dificuldades visuais. Fechado meu parêntese aqui desse convite, aqui mais para baixo tem a aula de 16/2, que depois eu vou complementar com a gravação dessa aula e com a atividade para quem não estava presente, tá? Agora, para todo mundo, o que precisa? Tem 3 textos aqui. Esses 2 primeiros, a literatura medieval, na verdade, é um site, e Novelas de Cavalaria, que é um texto em PDF, são complementos necessários da nossa aula aqui. Eu vou abordar quase todos os pontos que estão nesses 2 textos, mas esses 2 textos têm mais informações, são mais ricos do que eu vou falar aqui na aula. Então, a minha aula hoje síncrona aqui com vocês, ela é complementada por esses 2 textos aqui, esses 2 primeiros. Esse terceiro texto, Os Cavaleiros Medievais, está dizendo aqui, ó, é um texto complementar, então ele não é obrigatório, não é coisa que cai em prova, nem nada. Mas é interessante porque, assim, os cavaleiros medievais representados na novela de cavalaria, eles não existem. Eles são personagens fantasiosos, mesmo que alguns sejam baseados em personagens históricos, ou seja, que realmente existiram. Mas eles são ficcionais e são muito fantasiados, né, nas novelas de cavalaria. Então sempre fica aquela dúvida, quem foram de fato os cavaleiros medievais, quem eles eram, o que eles faziam, embora a gente vá falar um pouquinho disso na aula, mas é bem breve. Então quem se interessar por esse tema, quem quiser saber um pouco mais sobre a figura histórica do cavaleiro medieval, pode acessar aqui esse terceiro texto. Tudo certo, gente? Dúvidas? Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa aqui no chat. Tudo certo. Ô, Catarina, pensou que era para ler antes da aula. Não tem problema, gente. Eu coloco na segunda-feira, porque de repente tem gente que quer ler mesmo antes da aula. Já vem até preparado, assim. Eu acho ótimo que vocês leiam antes da aula, aí vocês já vêm com as perguntas. Eu adoro uma pergunta. Então, quem quiser ler antes, não tem problema. Pode ler antes, pode ler depois. Como eu falei, as 2 coisas são complementares, tá bom? A aula e os textos, ou às vezes pode ser vídeo, quer dizer, o material que eu colocar para vocês no Moodle, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Deixa eu parar essa apresentação e vou colocar aqui para vocês a apresentação aqui do PowerPoint. Pera lá. Depois, eu até esqueci de fazer isso com o pessoal da manhã. Depois eu vou colocar essa apresentação disponível para vocês também. Quem gosta de às vezes lembrar, né? Ajuda a lembrar da aula, quem vê a apresentação. Hoje, pessoal, nós vamos ter uma aula mais expositiva, é uma aula introdutória. Então, eu vou passar para vocês, né, os principais conceitos, mas isso não impede, claro, de vocês participarem, como eu disse, eu até gosto. Então, aquilo que nós combinamos inicialmente. Quem tiver dúvidas, quem tiver comentários e quiser aproveitar o momento, pode abrir o áudio e interromper minha fala, não tem problema, tá bom? E ali, mais ou menos no meio aqui da explicação, eu paro um pouquinho para a gente ver, para eu ver se tem perguntas no chat, tá? Hoje nós vamos começar a falar da literatura medieval, que é o nosso assunto do primeiro bimestre. Então, eu vou falar das características gerais da literatura medieval e seu contexto histórico. E já vamos começar a falar especificamente do nosso primeiro assunto, que é novela de cavalaria, que eu coloquei na frente,
para já ajudar vocês na leitura do texto do bimestre, tá? A gente começa com literatura medieval, portanto, aqui na nossa imaginação, nós vamos ser transportados para a Europa, lá mais ou menos do ano 1000 até o ano 1400, 1400 e tanto. Então, nós não estamos falando de literatura brasileira ainda, né? Não que não existisse literatura no Brasil, mas eu vou começar falando essa aula, né, ministrando essa aula, falando o quê? Literatura é a arte da palavra. Não necessariamente a literatura é escrita. Se a gente for pensar nos grandes textos clássicos da literatura ocidental, como, por exemplo, os textos de Homero, a Ilíada, a Odisseia, que são as narrativas da Guerra de Troia e depois da Guerra de Troia, eles não foram compostos por escrito. Eles foram compostos oralmente e só bem mais tarde é que foram registrados na escrita. Então, a literatura, quando a gente fala arte da palavra, porque o conceito de literatura, vocês vão ver daqui a pouco, não vou falar desse conceito que tem grandes discussões sobre isso, mas eu questiono um pouco se o que a gente está vendo na Idade Média é de fato literatura na concepção que a gente tem hoje. É literatura como arte da palavra. E no Brasil tinha literatura também, nessa mesma época, porque aqui já existiam pessoas que se constituíam em comunidades, que a gente chama de tribos, e cada uma tinha a sua cultura, as suas narrativas, os seus mitos, e cultivavam essa arte da palavra. Acontece que a grande parte dessa riqueza cultural se perdeu. E nós começamos a tratar de literatura no Brasil ainda, né, a partir do que se chama, entre muitas aspas, aí, de descobrimento do Brasil. Ou seja, a partir do momento em que o europeu chegou ao Brasil. Acontece que essa é ainda uma visão, né, bastante eurocêntrica, uma visão ainda muito dos nossos dominadores, né? E nós aqui somos os dominados. Então, a gente não vai ver literatura indígena? Sim, nós vamos ver literatura indígena, né? Só que a gente precisa lembrar que grande parte dessa literatura se perdeu. Mas então por que a gente vê literatura medieval, né? Já que não é brasileira? Bom, não é brasileira, porém, né, da mesma forma, né, essa literatura hoje faz parte do nosso imaginário, de alguma maneira, influencia o que nós criamos aqui de literatura, para o bem e para o mal, quer dizer, tanto para colaborar com a nossa riqueza cultural, como também para silenciar outras culturas, né, que não são a cultura do dominador ou daquele hierarquicamente mais poderoso na sociedade. Mas vale a pena também a gente estudar, não só porque ela faz parte do nosso amálgama, né, do nosso conjunto cultural, como hoje nós estamos inseridos numa ideia de cultura globalizada, que também tem suas mil questões, que também o dominador silencia o dominado, mas nós assistimos Netflix, nós lemos literatura comercial ou não, nós assistimos TV, e a literatura medieval está muito representada nesses produtos culturais que nós consumimos. Então é bacana a gente conhecer, até para ter não só repertório, mas também essa visão um pouco mais crítica sobre o que nós consumimos. Sem perder o prazer de consumir, tá? Porque tem muita coisa legal nisso. Então, para nós começarmos, eu vou fazer uma pequeníssima revisão sobre a Idade Média, esse contexto histórico em que essa literatura existe, até para a gente entender em que situação que ela aparece, né?
de que período nós estamos falando? E aí a gente está lá transportado para a Europa, tá? A Idade Média é um período muito longo, que vai do século XV até o século XV, então são muitos séculos. Na Alta Idade Média, as características socioeconômicas desse longo período, essas características começam a se sedimentar. Vamos falar delas daqui a pouco. Mas o que nos interessa, esse período do que nós chamamos de literatura medieval, ele vai ser mais praticado no que nós chamamos Baixa Idade Média, dos séculos 11 ao 15, em especial o século 12, o século 13 e até o final. Então, o apogeu mesmo é século 12 e século 13. Só para a gente lembrar, eu faço confusão, não sei vocês, eu sempre tenho que ficar pensando quando que é quando, né? Então, o século V, que começa a Idade Média, é o século que começa no 401 e vai até o 500. Então, por isso que está aqui que a Idade Média começa no ano 476, depois de Cristo. Na verdade, esse ano aqui representa o final do Império Romano, né? E aí, com o final do Império Romano, o que acontece? Aquilo que a gente chama de, hoje em dia, de países, é claro, o mapa, as fronteiras eram diferentes do que a gente pensa hoje num mapa moderno, né? Nas fronteiras modernas. Mas só didaticamente para a gente entender, quando termina o Império Romano, ficam reis desses países. Então, por exemplo, tem o rei da França, tem o rei da Inglaterra, tem o rei dos vários lugares. Esse rei, ele não dá conta de cuidar desse enorme território. Então, ele faz o quê? Ele nomeia outros nobres que vão cuidar de partes do seu território. E aí o que eles recebem em troca, né? O que se dá em troca de receber esse território? Tudo que se produz nesse território, uma parte vai para o rei. Isso é o sistema que a gente chama de vassalagem, né? Então, a vassalagem é uma coisa importante da gente falar, porque nessas representações que a gente tem lá na novela de cavalaria, por exemplo, da fidelidade do cavaleiro, né? Então, o cavaleiro, ele é sempre fiel ao rei. É uma representação da vassalagem, né? Por que representa desse jeito? Porque, claro que o rei, se ele perdesse esse sistema de vassalagem, ele estava enrolado, porque ele perde poder. Então, na própria narrativa, vejam como a narrativa reforça o discurso que o poder quer. Então, na própria narrativa, tem lá qual que é o melhor dos cavaleiros. É aquele que é sempre fiel ao rei. Né? Por quê? Porque se quer, através desse discurso, reforçar o sistema da vassalagem. Esses territórios que eram concedidos para esses nobres eram os feudos. Né? Então, o sistema feudal de feudalismo é isso. Então, produzia-se lá. A gente sempre pensa na produção agrária, né? Porque tem muitas representações de figuras lá dos servos cultivando a terra. Mas essa é uma parte da produção que existia dentro de um feudo. Né? Claro que ela é muito importante porque ela é a comida, mas também se produziam tecidos, se produziam armas, né? Então, parte de tudo isso que era produzido no feudo ia para o rei. E aí, como o rei distribuía suas terras, né, seus territórios, para vários vassalos, então ele recebia também de todo mundo, acumulando riquezas. Uma outra característica importante, que vai estar muito representada na literatura da Idade Média, é o teocentrismo. Então, tudo era baseado na vida religiosa. A vida religiosa era o centro das atitudes, né, do pensamento, da vida de todas aquelas pessoas, independente da sua classe social. Então, e ela era controlado pela Igreja Católica. Então, em toda a literatura medieval, novelas de cavalaria ou na arte poética, a religião, a vida religiosa, os valores da Igreja Católica vão estar representados ali.
É importante para a gente aqui no nosso estudo, principalmente na novela de cavalaria, o período chamado humanismo, que é o finalzinho da Idade Média, mas antes de começar o Renascimento. Nessa época, né, existem já algumas... Porque, lógico, a gente fala assim, o Renascimento começou em tal data, mas isso é claro que é só por uma conveniência didática, né? Tudo é um processo. Então, dentro desse processo de fim da Idade Média e começo do Renascimento, existe um período, né, de transição que se denominou humanismo. O que acontece nesse período e que tem a ver com o registro, por exemplo, dessas produções, eu vou chamar assim, né, da arte da palavra, da arte literária na Idade Média. Uma delas é a criação das universidades, que começam lá no ano 1200 alguma coisa. As universidades, tinha as universidades livres, que foram criadas por pessoas que não eram da igreja, mas a maioria das universidades foi criada por representantes da Igreja Católica, com o objetivo de discutir teologia. Né? Então, de se chegar a interpretações da Bíblia, interpretações de textos sagrados e tudo isso. Ao mesmo tempo, né, existia já no humanismo, no final da Idade Média, um vigor intelectual. Então, com o crescimento de outras classes sociais, também já começava a ter um interesse pela natureza, pelo corpo humano, pelos processos naturais, né? E uma coisa alimentava a outra aqui. Então, com esse vigor intelectual, acabou aparecendo as universidades. E as universidades, por sua vez, aumentou esse vigor intelectual até desembocar no Renascimento. Quem eram esses intelectuais da época? Eram os alquimistas, que tinham interesse, que seria assim, uma mistura de químicos e físicos, né? Então tinham interesse aí nos fenômenos naturais, nos fenômenos da Terra. Os filósofos ocultistas, então aqueles que tratavam, né, de por que o ser humano está aqui, para onde nós vamos, qual que é a nossa missão, essas outras coisas, mas independentes da igreja. Os cientistas naturais, né, que se interessavam, que seriam assim os primeiros biólogos, vamos dizer assim, que vão se interessar pela fauna e pela flora. E os médicos, médicos e anatomistas, que se interessam pelo corpo humano. Gente, tudo isso daqui já é uma grande mudança. É claro que todos eles têm um quesinho assim de ciências ocultas, né? Porque aqui no humanismo ainda se vive um mundo que não é o da ciência. A ciência vai aparecer só lá no Renascimento. É o mundo da fé. Então, mesmo assim, essas pré-ciências que existem aqui, elas são ainda muito contaminadas, vou chamar assim, de questões religiosas ou de questões assim de ocultismo. Assim, uma coisa meio mágica. Por isso que se fala dos alquimistas que queriam achar aquela pedra que não morria nunca mais, essas coisas assim, né? Mas é importante a gente ver, por exemplo, vou falar aqui dos médicos e anatomistas. Vejam que mudança de paradigma que já é no humanismo. Porque ao longo da Idade Média, com o teocentrismo, o corpo é uma coisa que não é valorizada. Aliás, se você tem muita preocupação com o corpo, você tem preocupações carnais, coisa que não é boa. Né? Então, o corpo ele não é cuidado ao longo da Idade Média. Não existe um interesse sobre ele. O interesse pelo corpo é mal visto, porque se diz que a nossa vida real não é a da Terra, não é a carnal, é a do outro lado. Né? Então, aí, se você segue as determinações da Igreja Católica, você vai para o céu. Se você não segue, você vai para o inferno. Então, é essa a crença. Então, o corpo não vale nada. Quando começam a existir pessoas que vão abrir o corpo humano e estudar esse corpo humano, como ele funciona, quais são as suas
né, o que existe de fluidos dentro desse corpo, as doenças e como que se pode combater essas doenças, isso já é uma grande mudança de paradigma, porque é o interesse pelo corpo, o interesse pela carne, vamos dizer assim. Também começa a ver a ampliação das cidades, que são os burgos, né? Então, como começa a ter gente que vai saindo daquela situação de servo e são livres, né, que a gente pode chamar também de são os vilões, não é porque eles são malvados, é porque eles moram nas vilas. Né? Então, de cidade tem cidadão, da vila tem o vilão. Então, e começa também a existir a consolidação de uma classe comercial. Então, pessoas livres que não devem vassalagem, nem é servo de ninguém. E como é que eles sobrevivem? Por fazer comércio de produtos que interessam, porque também os feudos começam a chegar no momento que eles já não são mais autossuficientes. Então, eles já precisam de produtos que vêm de fora do feudo. E isso começa a ampliar essas duas coisas. A classe burguesa, ou seja, que mora no burgo, e as primeiras cidades. Também começa a ver nas cidades os prédios, né, e os serviços, que são serviços burocráticos, vamos dizer assim. Então, eles saem um pouco da igreja e começam a ter uma outra forma, né, de se organizar a vida social e burocrática das pessoas. Isso porque, claro, começa a ter um maior número de pessoas. Então, por isso que acontece isso. Dentro dessa visão do humanismo é que principalmente vai vigorar a novela de cavalaria. Então, ela está aqui, está no final da Idade Média, que está a maior parte da produção da novela de cavalaria, que é o nosso primeiro interesse aqui. A sociedade da Idade Média, aqui é interessante, eu coloquei isso daqui para a gente relembrar e também para a gente ver onde está a figura do cavaleiro medieval, é essa daqui, dentro de um país, entre aspas, né? Então, vamos dizer assim, a França ou a Alemanha. Então, tem o rei lá da França, tem o rei da Alemanha, que é único, né, sozinho lá, e ele é a principal hierarquia social. A sociedade da Idade Média é estamental, ou seja, dividida em classes que não tem mobilidade entre elas, talvez um pouco de mobilidade entre essas duas aqui de baixo. Então, quem é rei, o filho do rei vai ser rei, o neto do rei vai ser rei, o bisneto do rei vai ser rei. Então, tem um sistema de hereditariedade. Então, não dá para descer e não dá para subir. Os nobres, que são os vassalos do rei, mesma coisa. Quem é duque, conde, visconde, marquês, etc. O filho dele vai ser a mesma coisa, o neto dele a mesma coisa, o bisneto dele a mesma coisa. Sai dessa classe social o que nós chamamos de alto prelado, ou seja, as altas hierarquias da Igreja Católica, arcebispo, papa, etc. Então, eles são nobres também. Normalmente, o primeiro filho homem, o primeiro filho varão, né, que se dizia, ele vai herdar o título do pai. E depois os outros filhos vão tendo outras funções, vamos dizer assim, que são dos nobres. Uma dessas funções, então, do segundo, do terceiro filho, é ir para a vida religiosa. Aqui, ó, nessa classe social mediana, estão alguns descendentes de nobres, mas, né, que podem seguir vida religiosa, então são aqueles da religião que não é do alto prelado, sei lá, os abades, os monges, os padres estão aqui, e os cavaleiros, que têm funções também medianas dentro do exército, vamos dizer assim, do exército daquele país, né, ou daquele feudo. Esses aqui são o 10º filho, 11º filho, 12º filho que sobreviveu, que eles não vão nem para o alto prelado e também não é o filho herdeiro. Então eles vão aqui, e eu só estou falando de homem, né? Porque as mulheres já são outra coisa, bem mais complicada a vida das mulheres do que dos homens aqui, né? E aí também os filhos
que são os filhos ilegítimos. O que é um filho ilegítimo? Normalmente o filho de um nobre, do rei, ou de um nobre aqui desse segundo estamento, com uma serva, com uma mulher do povo, né? E ele tem, portanto, eles têm sangue nobre, mas eles não podem alçar os mais altos níveis sociais. Então, eles ficam aqui no meio do caminho. Os cavaleiros, portanto, eles são cavaleiros andantes, são cavaleiros isolados, que seguem o seu destino no mundo, ou eles são aqueles que vão ser a hierarquia média, né, do exército, como se fosse assim um cabo, um sargento, essas coisas, para falar em termos atuais, tá? Lá não existiam esses termos. E aqui o povão são os servos, os camponeses e os soldados, aqueles que vão lá na linha de frente, né? O combate massivo é dos soldados aí que vieram aí dessa classe dos servos. Pessoal, dúvidas por enquanto? Vou olhar aqui no chat para ver se tem perguntas. Tudo bem? Lembraram aí da Idade Média? Tem alguma questão? Idade Média não é fácil, Idade Média é bem difícil e eu estou fazendo um resumão bem daquele só para a gente lembrar dos conceitos principais. Ok. Vou beber aquela aguinha básica. E vamos lá, vamos continuar. Eita, compartilhei errado. Deixa eu ver se dá certo daqui. Ok, apareceu aí a apresentação para vocês, né? Agora não aparece para mim. Ah, tá aqui. Vamos lá. Vamos falar então nesse contexto dessa vida regrada pela religião e tal, né? O que acontece com a literatura, né? Então, primeira coisa, não existia um sistema literário como a gente pensa hoje, né? Só um minutinho, gente, que quero ver uma coisa aqui. Ah, ok. O que é um sistema literário? O que eu quero dizer com um sistema literário? Escritores que escrevem para gerar um produto, né, que é um livro, por exemplo, ou hoje em dia, como a gente não tem só o livro para essa divulgação, mas tem o e-book, tem blog, tem vlog, tem site, que pode ser então o sistema digital. Então a pessoa escreve para gerar um produto que é consumido por um grupo, por uma sociedade, um grupo de leitores. Isso é mais ou menos, né, um sistema literário. Então não havia assim alguém que se preocupasse em fazer uma arte, literatura e tal, com essas coisas. E, em primeiro lugar, porque para você ter um sistema literário, você precisa ter leitores. E a grande maioria da população na Idade Média era analfabeta, inclusive os nobres. Então, o rei poderia ser analfabeto, vários nobres daquela alta hierarquia eram analfabetos. Os únicos com acesso à leitura, que aprendiam a ler e escrever, eram aqueles vinculados à igreja, normalmente os da alta hierarquia. Às vezes também os da média hierarquia também aprendiam a ler e a escrever. Então, a leitura era muito restrita. E se você não tem leitores, você não tem literatura, né, em primeiro lugar. Então, você tem ouvintes, né? E esses ouvintes, eles não consumiam esse produto de uma maneira assim, agora eu vou observar a arte, né? Não era assim. A arte literária, né, a arte da palavra, era usada como simples forma de lazer para essa nobreza que morava lá em grandes castelos, né, e tal, e não trabalhava, né? Então,
existiam aí esses grupos do que nós chamamos de trovadores, né, que iam cantar e recitar poemas e contar histórias, né, para realmente divertir, distrair essas pessoas, porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada ainda, né, não tinha nem livro. Então, era uma maneira de se passar o tempo, era ficar tendo contato com essas histórias e essas poesias. Então, não tinha sistema literário. Os trovadores eram poetas ou músicos. Eles tanto compunham poemas, né, como também eles recitavam histórias e poemas, né, contavam histórias já conhecidas. Então, uma coisa importante é que o trovador, ele não tinha essa exigência que a gente tem do artista hoje, que é de ter muita criatividade, originalidade, nada disso. Ele poderia ficar repetindo histórias e ser trovador do mesmo jeito, né? Então, não tinha, né, essa ideia que a gente tem de literatura hoje. Então, era isso. Então, ele fazia isso normalmente acompanhado de instrumentos. Um instrumento principal é o alaúde, a viola, a flauta. Claro que era tudo muito rústico e a gente vai até ouvir um pouco de música medieval, mas em comparação com a música que a gente tem hoje é muito chata, né? É muito sem graça. Mas para a época era o que tinha, era legal, era bacana, né? Era maneira de se divertir. Então, o trovador, ele nunca era sozinho, né? Em geral, tinha um que era mais chefe, era mais líder, mas sempre era um grupo de trovadores, né? Que faziam isso, né? Pegavam histórias, recontavam histórias populares, histórias clássicas e faziam isso. Então, essa é uma época em que não tem muito essa preocupação com a autoria, né? Tem a preocupação em contar, em transmitir as histórias e os poemas para que as pessoas apreciem de alguma maneira. Então, do trovador, da figura do trovador, né, surge esse movimento, que eu vou chamar assim, mas não é um movimento literário pensado, né? É uma época, né, que se chama, né, uma cultura que se chama de trovadorismo, que surgiu em Provença, que hoje é parte da França, lá no século XII. Então, veja que surge no século XII e, portanto, a gente está falando de Baixa Idade Média, do fim da Idade Média, basicamente. Depois, né, o trovadorismo se espalhou por toda a Europa, e tanto na parte de poesia como na parte de prosa, representada principalmente pelas novelas de cavalaria. No trovadorismo, né, nessas músicas, poemas e histórias que os trovadores recitam e compõem, existe sempre uma concepção teocêntrica, ou seja, os temas religiosos é que são os principais. Por quê? Porque a ideia era representar a vida religiosa como modelo para aquelas pessoas seguirem. Existia muito pouca coisa escrita, né, pelos motivos que eu já disse. Então, aquilo que era escrito, e por isso que resta muito pouco do que foi produzido na época, né? Então, era escrito em pergaminho. O pergaminho não é um papel, é tipo uma folha feita de couro, né? Muito elaborado, né? Normalmente era escrito em latim, que nem todo mundo tinha acesso à língua latina, né? E não existia imprensa. Então, os textos eles eram copiados pelos monges copistas. Então, pegavam um texto e copiavam o outro. Né? Então, copiava aquele texto várias vezes. E é claro, né, que às vezes se levava assim, muitos anos para copiar. Não existia caneta esferográfica, né? Era toda aquela pena, tinta que não era tão avançada como as de hoje, então tudo tinha essa dificuldade, mas também esse aspecto muito artesanal, que acabou resultando em verdadeiras obras de arte. Os livros antigos, os livros medievais são verdadeiras obras de arte, porque além de fazer aquela letra gótica, por exemplo, caprichada, né, os monges copistas faziam ilustrações e o que nós chamamos de iluminuras. Iluminuras é quando pega a letra
e transforma a letra, sabe, em um desenho, assim. Então, são verdadeiras artes também, são artes que têm a ver com a palavra, mas não tem a ver com o conteúdo, né? É só a arte de fazer um livro muito bonito, né? Existe a influência da filosofia grega, Platão e Aristóteles, não vou entrar por aí, senão não dá tempo da gente falar tudo, tá? Mas fala assim, mas não era tudo teocêntrico, ligado à Igreja Católica, mas as interpretações bíblicas da Igreja Católica eram baseadas em Platão primeiro e depois em Aristóteles. E, além da filosofia grega, essa literatura também tinha influência da cultura popular, dos mitos que existiam desde antes da chegada do Império Romano. Então, os mitos populares também são representados nessa literatura medieval. Vou passar bem rapidinho pela poesia, porque a gente vai voltar nela depois, tá? Na poesia trovadoresca, que era dividida, como sempre, em lírica e satírica. A lírica é aquela que fala de sentimentos. Tem a cantiga de amor, que o eu lírico é um homem, e a cantiga de amigo, que o eu lírico é uma mulher. E tem a poesia satírica, então aquela que é para fazer sátira, falar dos defeitos de alguém. Tem a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Né? A cantiga de escárnio seria o bullying forte e a cantiga de maldizer um bullying leve. Né? Então, essa daqui é para detonar mesmo e essa outra é só para falar de uma cena que todo mundo vai dar risada. E na prosa trovadoresca, né, tem não só os trovadores, mas eles também, mas além dos trovadores, existiam pessoas indicadas pelos nobres ou pela igreja que tinham uma função de fazer certos registros. Eu coloquei aqui a figura, né, uma foto do prédio antigo, do prédio medieval da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Então, nesse prédio funcionou muito tempo o arquivo da coroa portuguesa. Então, todos os documentos do governo português, vamos dizer assim, existe até hoje na Torre do Tombo. É que agora, aqui na frente, né, então tem essa parte aqui, que é o prédio antigo, aqui tem só um pedacinho do prédio novo, que é um prédio muito moderno, muito bonito, né? Mas eles deixaram aqui o prédio histórico medieval. Então existia, né, alguém era nomeado, por exemplo, no caso de Portugal, era nomeado como o chefe da Torre do Tombo. Essa pessoa não era necessariamente um trovador, mas era um tipo de escritor que tinha por objetivo, que tinha por função, né, ele e os outros nomeados por ele, de fazer 3 tipos de registros. Um são as crônicas, mas não era só na Torre do Tombo que acontecia isso. Também tinha os cronistas que viajavam junto com os exércitos nas guerras. Então, as crônicas eram registros dos acontecimentos, principalmente dos acontecimentos de guerra, né, do dia a dia dos nobres. Então, se fazia lá como se fosse um diário, né, do que acontecia na vida das pessoas nobres. As hagiografias, que são as biografias dos santos, também são chamadas, as hagiografias também chamadas de vidas dos santos, que são biografias que não têm nenhuma fidelidade necessária aos acontecimentos históricos, né? Então, tem coisas que se ouvem, né? Tem fatos históricos, mas também tem muita criação, muita invenção. De qualquer forma, essas biografias dos santos, elas eram usadas como depois eram contadas, né, nos castelos e tudo mais, para servirem de modelo para a vida das pessoas, né? Então era um modelo moral, eram os santos. E os nobiliários são a mesma coisa, só que em vez de falar da vida dos santos, fala da vida dos nobres, né, dos nobres da alta estirpe. Também
além de registrar a vida dos nobres, né, mas também não tem nenhuma fidelidade necessária aos fatos históricos, né? Então também a vida desses nobres é registrada com muita ficção, muita fantasia, para servir de modelo de conduta, né, principalmente moral, das pessoas que ouvem essas histórias, né, essas biografias. Então, além dessas três aqui, que tem ao mesmo tempo uma função literária e uma função de registro, tem as novelas de cavalaria, que tem uma função literária, né, que é de representação e que é de diversão. E antes de eu ver aqui de falar da novela de cavalaria, vamos ver aqui se tem perguntas. José Eduardo, o que é o C? Universidade, alguma coisa? De Coimbra, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Também, né, não só em Coimbra, muitas universidades, vamos pensar que as universidades europeias são essa coisa absurdamente antiga, né? São universidades que foram criadas aí na Idade Média, eu estou falando de 1200 alguma coisa. Então, muitas delas têm essa função também de guardar arquivos de época, né? Aqui no Brasil, assim, esse tipo de arquivo é muito mais recente, mas aqui no Brasil, entre outras, existe a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que é uma biblioteca também que guarda os nossos arquivos antigos, né? Grande parte do que foi manuscrito lá da época do Barroco, por exemplo, que era escrito à mão, está guardado lá na Biblioteca Nacional. E também na Biblioteca do Itamaraty, em Brasília, né? Então a gente também tem esse tipo de arquivo. E algumas universidades têm isso. Por exemplo, na USP, aqui em São Paulo, existe o IEB, é um Instituto de Estudos Brasileiros. É também um arquivo de documentos antigos, talvez mais modernos, um pouco não tão antigos quanto esses que eu falei, mas também tem, ou seja, é dentro de uma universidade e tem um arquivo desse. Então, também a Universidade de Coimbra, assim como outras universidades, tem esse tipo de arquivo. Trovador e bardo, Kathleen. Na função, eles são basicamente a mesma coisa. No nome, não necessariamente. Por quê? Na verdade, isso é uma questão mais cultural do que propriamente da função. A função é exatamente a mesma. Ou até o bardo, talvez, ele tenha uma misturada essa função do trovador e também a função do historiador, aquele que registra também, através de textos poéticos, os feitos de um determinado povo. A diferença é que o trovador, ele surge numa cultura latina, que eu digo latina, latina da Idade Média, uma cultura latina francesa, e depois a figura dele se espalha por esse mundo latino, que é, por exemplo, Portugal, Espanha. Então, quando eu falo latino, é porque é dessa cultura que é derivada diretamente da cultura romana, do Império Romano, tanto que a nossa língua é derivada diretamente do latim. Nossas línguas, né? O bardo já é uma figura vinculada a uma cultura que eu vou chamar assim, que a gente tem o costume de dizer de bárbara. Eu não quero dizer bárbara porque é de baixa estirpe, não, é bárbara porque não é romana. Então o bardo, ele tá ligado lá à cultura celta, cultura bretã, entre outras, né? Mas ele tem essa mesma função. É claro que o trovador, que é uma figura mais recente, cronologicamente, do que o bardo, ele veio dessa figura do bardo, né? Mas o trovador, ele vai estar lá dentro do castelo medieval, enquanto que o bardo, ele vai acompanhar essas tribos, eu vou chamar de tribos, né? Que são
desses invasores do Império Romano, por exemplo, né? Mas é claro que a figura do bardo se desenvolve tanto quanto a figura do trovador, porque os bárbaros eles não continuam vivendo só em tribos, eles também vão se organizar em castelos, eles também vão se organizar em burgos, em vilas futuramente, e a figura do bardo cresce como a figura do trovador. Se não foi claro, aí pergunta de novo, tá bom? Vamos continuar lá. Novelas de cavalaria. Estou terminando, tá, gente? Hoje eu sei que é um pouquinho mais longo, mas é porque eu quero dar conta dessa introdução toda com vocês, tá? Quais são as origens da novela de cavalaria? A novela de cavalaria, o texto, as histórias que estão na novela de cavalaria, elas têm uma origem dupla. Elas são baseadas, são originárias de lendas populares. Então, lendas que as pessoas contavam lá, o povo, né, contava, com uma mistura dos feitos dos cavaleiros nobres, né? Ou, melhor dizendo, dos nobres cavaleiros, dos nobres que são cavaleiros, que eram cavaleiros. Então, eles participaram de muitas guerras, em especial das guerras que nós chamamos de cruzadas, que nada mais é que uma guerra determinada pela Igreja Católica para ir na fachada, né, o que se dizia, para ir retomar a Palestina lá, para retomar as terras santas de volta, né, para tomar e ser aí dos cristãos, porque estavam dominadas pelos islâmicos, pelos árabes. Essa é a fachada, mas na verdade a ideia é conseguir acesso a algo que já tinha começado a ficar muito proveitoso economicamente, que eram as especiarias, eram os tecidos bem feitos como a seda, etc. Bom, de qualquer forma, os cavaleiros participaram de muitas guerras e esses feitos acabam desembocando em novas lendas, né? Lendas dessas figuras que são os cavaleiros medievais. Dessa mistura de lendas populares com os feitos dos cavaleiros, são compostas as novelas de cavalaria, que também são chamadas de romance de cavalaria. Surgem também na França, vejam que o centro cultural na Idade Média era a França, surgem na França, ficam muito populares na França, mas mais ainda na Espanha. Então, o país que mais praticou a novela de cavalaria foi a Espanha. Mas a novela de cavalaria também vai ser muito praticada na Inglaterra, em Portugal e na Itália, tanto que nós temos registros dessas histórias nesses países. As histórias são mais ou menos as mesmas, com versões diferentes. Então, são histórias contadas e recontadas, e cada um que conta dá a sua versão, lembrando que não existia essa ideia de ter um autor. Não importava quem era o autor, não importava quem tinha feito a história. O importante era ela ser contada para esse efeito de lazer mesmo. As novelas de cavalaria passam por 4 ciclos cronológicos. O primeiro ciclo, né, o primeiro tipo... Não que assim, o tempo... Em todo o tempo que existiu novela de cavalaria, teve novela de cavalaria que contou as mesmas histórias que estão em todos os ciclos. Porém, existe uma concentração maior no período carolíngio, que é o primeiro, de histórias do rei Carlos Magno, que é o rei da França, e seus 12 cavaleiros. Então, são chamadas de histórias de Carlos Magno e os 12 pares de França. Esse período foi muito apreciado em Portugal. As principais histórias das novelas de cavalaria portuguesas são dessa fase, né, que é Carlos Magno e os 12 pares de França. A ideia, né, aí vem o ciclo arturiano ou bretão, então uma maior concentração de histórias
do rei Arthur, por isso que chama arturiano, ou bretão porque é da Bretanha, da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Então são histórias que resgatam essas lendas da Inglaterra e são concentradas no rei Arthur e os seus 150 cavaleiros da Távola Redonda. Távola é mesa, né? Então são 150 cavaleiros que se reuniam numa mesa redonda, e a ideia da mesa ser redonda é porque, teoricamente, todo mundo tinha palavra, tinha o mesmo valor de palavra no momento em que eles estavam sentados em volta da tábua redonda. Lembrando que todos devem fidelidade ao rei, que é o rei Arthur Pendragon. Então, essas histórias desse ciclo arturiano também foram muito populares. E essa que a gente vai ler, que é o romance de Tristão e Isolda, é dessa época, é desse ciclo, do ciclo arturiano. Aí depois vem o ciclo clássico, aí pega essas histórias greco-romanas, né, da antiguidade greco-romana, então a história dos deuses romanos, dos deuses gregos, dos heróis gregos, né, e são recontadas, né, contam novamente. E depois vem o ciclo das cruzadas, que é muito focado, né, já é mais focado do que os outros em personagens que realmente existiram, personagens históricos, mas com uma grande ficção colocada ali. Do ciclo das cruzadas, para o nosso interesse particular aqui, tem uma muito importante, né, que é o tal do sebastianismo, né, é a história de Dom Sebastião, o rei de Portugal, que muito jovem foi para as guerras cruzadas e não voltou. E ele desencadeou essa história de Dom Sebastião, desencadeou um movimento chamado sebastianismo, que os portugueses, e depois esse movimento também existiu no Brasil, né, então brasileiros de origem portuguesa no Brasil, né, colônia, acreditavam que Dom Sebastião em algum momento ia voltar, tipo voltar dos mortos assim, e ia salvar Portugal e os portugueses e as colônias portuguesas por consequência. Então desse ciclo das cruzadas tem a origem desse movimento, dessa crença chamada sebastianismo em Portugal. Para a gente finalizar, eu vou falar rapidamente das características da novela de cavalaria e vocês têm mais detalhes ali no texto que eu compartilhei com vocês, né? Então, as novelas de cavalaria em geral, né, elas têm personagens muito bobinhos, né? Os personagens eles não têm profundidade psicológica, são personagens de fé inabalável, que são totalmente fiéis ao rei e que tem que passar por diversas provas de coragem e de fidelidade e de honra para provar o seu valor. Então não esperem assim personagens muito interessantes nas novelas de cavalaria. Os personagens são esses aí mesmo, sempre meio parecidos, tá? Puros de coração, infinitamente bons, tentam a justiça a todo custo, mas pela visão religiosa, etc. O que vai ser mais importante nas novelas de cavalaria são os seus feitos, aquilo que eles realizam, porque também eles são os modelos, os seus feitos servem de modelo para o comportamento das pessoas. As narrativas são abertas, ou seja, são narrativas uma dentro da outra, às vezes é um grande número de volumes. Para a gente trazer para a nossa atualidade, é uma saga da Marvel, né? É a mesma concepção, e não é à toa que é a mesma concepção, né? Então são várias histórias de personagens diferentes, mas que fazem parte de uma mesma saga. Então a história não termina nunca. Então tem a história de um personagem, do outro personagem, do outro personagem, uma história influencia na outra. Então é a mesma concepção de uma saga da Marvel, por exemplo, né? Os julgamentos e as recompensas têm a ver com isso que eu falei, né? Que o cavaleiro medieval, que é o herói dessas histórias, ele passa por uma série de provas, provas de honra e de coragem
para provar o seu valor, né? Então, para ele também entender qual que é a sua missão, ele sempre acha que ele tem que agir de acordo com a religião, né? Mas ele tem uma missão e ele, ao longo dessas provas, ele vai descobrindo qual que é a sua missão. Sim, tem tudo a ver com os heróis que são formados nessa concepção medieval, tá? O amor é sempre idealizado, o que significa que a pessoa se apaixonou é o seu par perfeito, né? É a sua metade da laranja. Esse amor, ele, em geral, não é realizado carnalmente, né? Então é sempre um amor platônico, não em todas as histórias, né? Tristão e Isolda não é assim. Então esse amor é idealizado porque o cavaleiro é uma pessoa pura e o par amoroso dele também é uma donzela pura e que eles vão realizar o seu amor no outro plano, no espiritual, e não aqui no plano carnal. Então o amor fica para sempre platônico. Porém, existem também aquelas novelas de cavalaria em que, após todas as provas que o cavaleiro passa, ele acaba recebendo como prêmio por sua glória a mão da donzela. Então o casamento também faz parte disso, né? Dessas histórias. E também existem as situações, né, em que a conjunção carnal, ou seja, o par amoroso dorme junto antes de se casar, o que para a visão da época é um pecado, né? E muitas vezes desse intercurso amoroso nasce um filho ilegítimo. E aí o cavaleiro tem que passar por diversas provas e no final ele acaba casando com a moça, né? Para deixar tudo em ordem, né? Para resgatar o valor, para resgatar a glória de todo mundo, né? O contexto é sempre de guerra. O mundo está em guerra porque a guerra é na guerra que o cavaleiro vai mostrar a sua habilidade em armas, a sua coragem e a sua fidelidade ao rei. Então, por isso que o contexto de guerra é importante para a construção do herói medieval. O herói tem origem nobre, então ou ele é realmente um nobre, né, de pai e mãe, ou ele é aquele filho ilegítimo que muitas vezes vai descobrir a sua verdadeira linhagem ao longo da narrativa. Aí ele, e agora eu descobri que meu pai é o fulano, né? Então por isso que eu tenho esse sangue nobre, por isso que eu tenho essa nobreza dentro de mim, né? Então se explica a missão dele, a função dele, o objetivo dele na vida, porque ele descobre que ele é, às vezes, um filho ilegítimo. Também na nossa atualidade tem muitas histórias baseadas nisso, e a matriz é o cavaleiro medieval. Os cenários são sempre fantasiosos, então tem um lago mágico, um castelo nas nuvens, tem armas mágicas, poções mágicas, tudo é mágico no mundo da novela de cavalaria, né? Então, tudo é feito baseado nessa fantasia, tá? Portanto, não dá pra gente dizer que são personagens realistas, não são personagens realistas, nem histórias realistas. A ideia é que essas histórias sirvam de modelo de comportamento lá na época e, claro, divirtam, mexam com a imaginação. Pessoal, ao longo aí da nossa próxima aula e a outra talvez, a gente vai justamente falar um pouco mais de como que a gente consegue reconhecer essas características em coisas atuais. Mas a novela de cavalaria não terminou na Idade Média. Nós temos a novela de cavalaria reformulada. Não só no cinema, né, na TV, nos streamings, como eu comentei, mas também na literatura escrita, né, também na arte da palavra. Só que hoje, novela de cavalaria ganhou outro nome, que é literatura de fantasia. Vou citar aqui 2 exemplos principais. As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem
ao Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, né, a série de TV, e Senhor dos Anéis, que deu origem à trilogia dos filmes, e agora parece até que vai ter uma série, mas eu acho que é das histórias anteriores. Vejam que as duas têm a mesma concepção de saga, tem esses cenários fantasiosos, essa mistura com magia, e vamos pensar também nos seus protagonistas, como eles também têm características dos cavaleiros medievais. A diferença, né, dessas antigas para as atuais, das novelas de cavalaria para a literatura de fantasia hoje, é que o herói, o personagem principal, o protagonista, não necessariamente, aliás, nunca é um cavaleiro medieval. Hoje em dia ele pode ser o protagonista, o herói, ele pode ser baseado nas características do cavaleiro medieval, mas, inclusive, pode ser mulher hoje em dia, né? Pode ser alguém que veio do povo e não é um cavaleiro, etc. Né? Então, tem outros tipos de herói que não seja necessariamente um cavaleiro, coisa que na novela de cavalaria era obrigatório que fosse esse tipo de herói. E é isso aí, pessoal. Hoje nossa aula foi essa. Vou ver aqui se tem aqui mais duvidinhas. Se eu conseguir achar um lugar aqui, pronto. Isso, Senhor dos Anéis. Eu era tão fã do Senhor dos Anéis, é que eu tenho a caixinha de DVDs do Senhor dos Anéis, mas agora eu não consigo mais ver DVD. Mas eu vi tanto Senhor dos Anéis, e olha que cada filme dá umas 3 horas, mas eu via tanto que eu já sabia decorar as falas, pra ter ideia. E li o Senhor dos Anéis, li o Hobbit e li o Silmarillion. Eu adoro essa saga. Kathleen, pode falar. Eu estava uma vez na casa da minha avó e foi muito engraçado que eu tava assim, sem fazer nada, e daí ela foi arrumar o guarda-roupa dela. Uhum. E ela tava arrumando lá os edredons, e daí eu vi uma caixinha bem pequenininha, assim, no topo do armário, bem lá em cima. Aí eu falei assim, vó, que é isso? Aí ela, é um DVD que seu pai comprou uma vez pra assistir o som. Gente, acho que saiu o meu... do primeiro filme de Senhor dos Anéis, com um corte do diretor, making off. Eu fiquei tipo, meu Deus. É isso que eu tenho. Até hoje ali. É muito bonito. É muito legal, gente. É muito legal. Né? E eu fui assim... Imagina, né? Eu sou mais velha que vocês, né? Um pouquinho só, né? Eu fui assistir as estreias no cinema. E aí, cada estreia que fazia, porque acho que demorou um ano, mais ou menos, de cada um, né? Então, o primeiro episódio, vamos dizer assim, passou no ano, depois no ano seguinte o segundo, no outro ano o terceiro. Aí o cinema fazia assim, por exemplo, quando foi o segundo, eles passaram o primeiro e o segundo. Aí eu fazia isso, e ela assistiu o primeiro e o segundo. Quando veio o terceiro, o cinema fez assim, no mesmo dia você pode assistir o primeiro, o segundo e o terceiro. Passava o dia inteiro no cinema, assistindo o primeiro, o segundo e o terceiro. Fazia maratona de filme, né? Então foi muito legal. Foi algo assim que fez parte da minha história cultural, vamos dizer assim. Ô, Lucas, você... não conhece nem leu nenhuma obra, mas você já assistiu as séries que eu falei, por exemplo, né? Um que eu vou pegar aqui é o Star Wars, né? Que tem os Cavaleiros Jedi, que são... Nossa, aquele Luke Skywalker é o verdadeiro, perfeito cavaleiro medieval, né? A ordem dos cavaleiros, que aliás chamam cavaleiros, né? A ordem dos cavaleiros Jedi, né? Tem até uma tábua redonda, vamos dizer assim, que é o Conselho Jedi, né? Então é isso. Quem que fica com sono? Cada filme 3 horinhas de filme, gente.
É isso. Mas não precisa ser só filme, não, né? Uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês na próxima aula, pretendo, vamos ver como é que eu vou construir, é a figura de um outro personagem que eu gosto muito, que aliás tem série e livro também, que é o Geralt de Rivia, que é mais conhecido pelo game The Witcher 3, né? Principalmente. Tem o 1 e o 2, mas é mais conhecido pelo game The Witcher 3, como que ele é construído como um cavaleiro andante, né? É o Geraldão. Sou fãzíssima dele. Pois é, o bardo, na verdade, ele chama Jaskier nos livros e na série, mas no game eles trocaram o nome do bardo por Dandelion, que eu achei bem horrível. Né? O Dandelion, ou Jaskier, ele é a figura do trovador medieval. Né? Até a roupa que ele usa é bem representativa do trovador medieval, mais do que um bardo. A gente pode chamar de bardo por aquela diferença que eu fiz, né? Porque os livros que dão origem a essa série toda, né? Os livros da série The Witcher, eles foram escritos por um polonês, né? E, portanto, é uma cultura que é uma cultura mais... que não é uma cultura latina, é uma cultura dessa celta, bretã, tem que determinar direitinho, tudesca, não sei. Então, dá para falar mais bardo do que trovador, mas a gente pode misturar as duas figuras aqui. Pessoal, quem não tiver mais dúvidas, mais comentários, agradeço a presença. Obrigada pela aulinha de hoje. Na próxima, espero que a gente possa até conversar mais, tá bom? Boa semana para vocês. E segunda-feira, deem uma olhadinha que daí já tem outros materiaizinhos lá, tá bom? Eu vou disponibilizar a gravação dessa aula, mas para vocês... Ai, gente, peraí, todo mundo já foi embora? Já esqueci de fazer a chamada. Mas eu olho aqui que... Não vão embora ainda, peraí. Peraí, fica aí, não dá tchau. Fica aí que eu vou fazer a chamada. E aí, pessoal, me avisa quem já foi embora. Quase que eu esqueci, gente. Aí tem gente que vai ficar com falta sem merecer. Pessoal, se alguém já foi embora, mas estava presente, olhem aí no chat. Por favor, me avisem, tá bom? É chamada clássica, sabe daquelas que vocês fazem 2 anos que vocês não têm? É essa que eu vou fazer. Vamos lá. Professora, é igual aquele meme lá. Vamos fazer chamada tal qual os antigos egípcios. É isso. Pessoal, deixa eu parar a gravação.